Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Tu encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar para cá. Uma alegria estar aqui nessa linda igreja, nesse dia tão especial, em plena segunda-feira. Só brasileiro mesmo, né, gente? Brasileiro, faltam uns parafusos na cabeça deles, né? E estou muito alegre em rever aqui o pastor Alexandre. Já quase me fez chorar aqui, né? Será que hoje nós vamos ter um tempinho para bater um papo, conversar? Você não vai cuidar de mim igual cuida de anjo, não, né? Os irmãos me convidam e falam: venha tranquilo que nós vamos cuidar do Senhor igual cuida de um anjo. Anjo não come, não dorme, não descansa, né? Vai cuidar de mim igual ser humano, né? Eu creio, né? Cumprimentar a pastora Késia, que está aqui. O pastor Paulo Anjos, é isso? Gostei do topete, né? Eu queria ter um daquele tamanho que dá uns 5 centímetros a mais, né? Ele me contou uma história ali que também me deixou muito feliz. Deus te abençoe muito, tá? E estou muito feliz em rever aqui o Wellington, o El e a Ana. Eu queria que vocês dois ficassem de pé. Queria que a igreja olhasse lá para cima e enxergasse aquele casal ali. São meus amigos há muitos anos. Boa parte de tudo que o Brasil ouviu através de DVDs foram eles que produziram, eles que profissionalizaram o ministério que Jesus havia me dado, e por isso alcançamos milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu estava, Wellington, há 20 dias atrás na África, e só lá na África mais de 2 milhões de DVDs foram esparramados em Angola. E eu vi lá em Angola uma igreja que eu preguei há 20 anos atrás com 120 crentes, hoje com 500 mil crentes. Cheguei em estádios e as pessoas falaram: o senhor não sabe, mas o senhor consagrou pastores sem ter vindo aqui, consagrou apóstolos e abriu igrejas sem ter vindo aqui. E eu perguntei: como? Seus DVDs. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês. Vou parar de chorar, falar, senão vou começar a chorar aqui. Deixa para não chorar depois. A igreja pode dar uma salva de palmas pela vida deles? E se eles não congregam aqui, dá um jeito de trazer, viu? Porque o dízimo ali é uma bênção, tá? Abra a Bíblia que está na sua mão, por gentileza. Deixa eu ver aqui, Senhor. Fiquei tão emocionado que acabei me perdendo onde é que eu ia pregar. Já viu um negócio desse ou não? Vamos estar em pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Deus está aqui. Atos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo de número 12. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que pois fostes batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Até aqui tá bom. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu falei bonito, você não olhou. Então pelo menos perfumada deve ter alguém, não é? Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos,
nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Quincy, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, então, no seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. É normal isso aqui tremer? Eu estou pregando, tem um negócio tremendo aqui. Eu já olhei um azul. É normal? É normal. Então, tá bom. Que a última vez que isso aconteceu, eu tomei um choque. Você ri porque não era você, Bocó. Eu fui falar Jesus, saiu o Genésio. O microfone colou na minha boca. Eu falei: Jesus, está abençoado. Também quero cumprimentar aqui um grande amigo, pastor Renato Damasceno. Renato, está lá na porta, é humilde demais. Chega mais aqui para o pessoal te ver. Aquela criatura pequenininha ali, dê uma olhada para o Renato. Mais um degrau para ver se o pessoal te enxerga direito. Isso, mais um, tem mais um aí, mais um degrau, isso. Pastor Renato nos trouxe lá de Nova York, veio para ficar conosco, vai voltar com a gente. É um grande amigo, viu, pastor Alexandre? É uma pessoa que o senhor tem que ter contato com ele. E eu costumo dizer que todos nós somos templo do Espírito Santo. O Renato é uma catedral do Espírito Santo, né? Cabe mais Espírito Santo dentro dele, por isso que é tão abençoado. Uma salva de palmas pela vida dele, por favor. Te amo, você é meu filhão. E também está aqui uma pessoa que eu vi, o Claudinho. Fica de pé aí, Claudinho. Claudinho, filho de um grande amigo meu, que já está lá no céu, adorando o Senhor, o pastor Luiz Cláudio. Fazia tempo que eu não vi o Claudinho também. Todas as vezes que eu vinha para cá, ele cuidava de mim. Agora não quer cuidar mais da gente. Aí Jesus me deu outro filho, né? Claudinho, Deus te abençoe. Vem, igreja, pode aplaudir a Deus pela vida dele? Pronto. Chega de apresentação, vamos ao que nos interessa. Roberto, mude a música para mim, por favor. Isso, eu acho que é melhor não deixar esse copo. Se eu me conheço, eu vou derrubar ele. Daqui a pouco vai que eu fico pentecostal, dou uns tapas aqui, né? Aí já vira, né? Queridos, eu prego há muito tempo, na verdade prego desde criança, né? E desde criança pregando, eu tenho aprendido a ter percepção do que Deus quer no culto. Eu acho que poucas pessoas no mundo conhecem tanto crente quanto eu conheço, né? Estar presente. Eu preguei em boa parte do nosso Brasil, mais de 4.000 municípios hoje. E pelo mundo aí quase 100 nações. E desde criança pregando, eu não me lembro de nenhum culto que eu tenha participado que Jesus tenha faltado à reunião. Umas 3 pessoas entenderam. Eu vou melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele chega quando o primeiro crente chega, só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui, que amam emendar o culto numa vigília, né? Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja pode dar um grito daquele tamanho assim? Maravilha. E desde criança pregando, eu me esmerei em pregar em cultos missionários, graças ao pastor Cecílio Bernardino, que já dorme no Senhor, e faz uma falta para nós naquele país, que chega, tem hora que dói o peito, viu, pastor Alexandre? Pastor Cecílio foi um pai, nós chamávamos ele de pai das missões, e não era à toa, não era apenas para fazer
para ficar perto dele. Não, ele era de fato alguém apaixonado por missões. E saber que o mesmo Espírito que estava nele veio sobre você, me deixa muito feliz. É sinal que a história vai ser reescrita de novo. E não importa de que forma nem quando, eu sei que vai acontecer coisas extraordinárias ainda na vida do pastor Alexandre Bernardino. A igreja concorda comigo nisso? O Alisson disse que está assistindo lá de Franca, então não sei qual é, se tem câmera, qual que é lá em cima. Valeu, Alisson, estamos juntos, viu? Eu li com vocês um texto da Bíblia Sagrada, um texto antigo, porque a Bíblia é antiga, e talvez você já até tenha me ouvido pregar dentro desse texto, e não tem como o pregador não passar às vezes pelo mesmo texto. Depois de ouvir tantos crentes puxarem minha orelha e falar, o senhor repete muitas mensagens, eu fui orar, falei, senhor, o que eu faço? O cantor está no culto, ele canta o mesmo hino, aí ele senta, o pastor, não, vem cantar de novo o mesmo hino. Ele volta no congresso do ano seguinte, ele canta a mesma música e todo mundo fica feliz. O pobre do pregador não pode repetir mensagem. Ele vai repetir, o pessoal já fala, não tem mensagem para pregar, criatura, né? Mas aí eu li o livro da biografia do pastor Billy Graham, e ele disse que o melhor sermão dele só ficou bom depois que ele pregou 60 vezes a mesma mensagem. Então, se Billy Graham pode, a gente também pode. Mas lendo a Bíblia, eu descobri o apóstolo Paulo dizendo assim, eu não me canso de falar a vocês sempre as mesmas coisas, porque a prática leva à perfeição. Então vamos caminhar por um texto antigo, mas cheio de revelação. Aqui no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, eu tenho uma das histórias que envolvem o maior apóstolo que Jesus teve aqui na terra, em termos de conhecimento e em termos de poder, não em termos de intimidade nem de amizade, porque os mais amigos, os mais íntimos dele sempre foram Pedro, Tiago e João. Mas foi devido à falência de Tiago e de João e de Pedro, por não terem executado o ídio de Jesus como ele havia mandado, que o Senhor teve que levantar um 13º apóstolo. Eu creio que o apóstolo São Paulo não fazia parte do início do projeto. Ele só vem aparecer quando Pedro, depois de pregar 2 sermões, construiu uma igreja com 8.000 membros. O sonho de qualquer pastor. Você percebeu o que eu disse ou não? 2 mensagens, 2 cultos, e Pedro tem 8.000 membros, 8.000 convertidos. E não eram convencidos, eram tão convertidos que bastou uma palavra de Pedro e os crentes venderam tudo que tinham. Venderam casa, carro, fazenda, sítio e colocaram aos pés dele. E depois de ter uma igreja tão grande, Pedro esqueceu que o evangelho não era só para Jerusalém. Era Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E por causa de Pedro, Tiago e João, que se esmeraram em pregar ali naquelas províncias, Jesus teve que, de última hora, encontrar um elemento surpresa. Teve que levantar alguém diferente. E aprove a ele levantar Saul de Tarshite, que nós conhecemos como Saulo de Tarso. A palavra Saulo não existe na língua hebraica, ele existe Saul, como o rei Saul lá do Antigo Testamento. Foi aportuguesado pelo padre João Ferreira de Almeida. Então Saulo de Tarso, a cidade dele chamava-se Tarshite, um moço pequeno, de baixa estatura, cabeça agigantada, calvo por natureza, há quem diga que era caolho e manco de uma perna. Olha a criatura que Deus vai usar para virar o mundo de cabeça para baixo. É ele que na sua fúria, nos seus problemas interiores, nas suas crises, pega todos os sentimentos ruins e verte contra uma igreja, contra uma religião que está nascendo. O apelido dessa religião era o Caminho, que mais tarde se chamou o cristianismo. E só existe o cristianismo por causa desse Saul de Tarshite, porque é ele quem consegue separar o judaísmo do cristianismo. Se não é Paulo, o nosso cristianismo seria um cristianismo judaico ou um judaísmo cristão. Foi ele que brigou com Pedro lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, dizendo: eu tive que resistir a Pedro na face, porque Pedro não entendeu que Deus deu a ele o evangelho da circuncisão e a mim o evangelho da incircuncisão. Era a maneira de Paulo dizer: Deus levantou Pedro para os judeus que gostam da circuncisão, mas o Senhor me levantou para pregar para os bárbaros, para pregar para aquele povo chamado de gentios. E quando a Bíblia diz gentios, não tem nada a ver com gentileza, eram sinônimo de pagãos. Para os judeus só existiam eles, e o restante eram
pagãos, pessoas que não mereciam nem o respeito. E é para esse povo que Deus levanta esse moço chamado Saul de Tarsite. E é lá no caminho de Damasco, na velha estrada que ainda existe, que vai para aquela cidade que ainda também existe, que aquele nanico de 1,5 metro, amparado por um séquito de soldados pretorianos, que ele havia recebido de presente, porque a religião da época, o judaísmo forte, haviam dado a ele cartas, para que ele pudesse ter autoridade, não apenas para fechar aquela religião que nascia, aquela seita, mas também para matar, se alguém parasse na frente dele. E é ele quem consegue a proeza de quase extinguir o cristianismo. E às vezes quando eu leio o Atos dos Apóstolos, eu fico meio perturbado, porque imagino vocês que Pedro, como eu disse, em 2 pregações ganhou 8.000 almas, somente Pedro. Os discípulos se esparramaram. Em menos de 1 ano, 2 anos, a igreja tinha milhares de crentes. E de repente esses milhares de crentes se veem ameaçados por um homem de 1,5 metro de altura, que andava com 3 soldadinhos de chumbo ao lado dele, emprestados por Roma, porque ele tinha moral com o pessoal do judaísmo. E é ele com 3 soldadinhos de chumbo que chega em uma certa cidade e massacra a igreja toda, assassina crentes. Ele não precisou matar mais ninguém em uma segunda igreja, porque a notícia esparramou. E antes que ele chegasse na cidade, a fama ruim dele já havia chegado. E por onde ele passava, as igrejas iam fechando. Eu imagino Jesus sentado à direita do Pai, lá no trono, olhando para baixo e ficando incomodado. Pergunte com o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Incomodado com alguém que está tocando na noiva dele. Incomodado porque não há um homem na terra para defender a noiva dele. E na ausência de um macho na terra, podendo ele mandar um arcanjo, podendo mandar ele aquele anjo que lá na Síria matou em uma noite 185.000 soldados de uma vez, podendo ele mandar o anjo da morte que visitou todos os primogênitos do Egito, Jesus disse: não, essa parada é minha. Se ninguém defende a minha noiva, eu, o noivo, vou descer lá para defendê-la. E Jesus desce pessoalmente, e a glória dele explode diante daquele nanico e dos soldados, que não viram nada, mas sentiram tudo e saíram correndo. E o nanico, que podia ter saído correndo, não sai, ele cai de joelhos. Isso mostra a inteligência dele. Ele já conhecia muito o ritual cabalístico do judaísmo, ele conhecia muito Deus, porque ele era um religioso daqueles fariseus bem acirrados. Então ele sabia que de Deus não dava para esconder. Quando ele viu aquela luz explodir diante dele, ele disse: não adianta eu fugir. Então ele faz aquilo que todo homem deveria fazer quando está diante de Deus. Ao invés de ficar de pé para enfrentar Deus, ele cai de joelhos. Jesus não foi ali para cegar ele. Posso até estar errado, mas é o meu pensamento. Jesus desceu ali para aniquilar aquele nanico. Desceu ali para matar ele. Os olhos de Paulo foram os primeiros a ser atingidos, porque é a parte mais sensível do corpo. Pode ver que qualquer coisa que vem para cima de você, você automaticamente tenta defender os olhos, porque é a parte mais sensível do corpo. E a glória de Deus derreteu os olhos dele. Quando ele percebe o ardor e a dor dos olhos derretidos, ao invés de sair correndo, tateando para tentar encontrar o caminho, ele cai de joelhos. E quando ele dobra os joelhos, Jesus para. Porque Deus só respeita o homem que está de joelhos. Não entendeu só, irmã, ali? Eu vou falar de novo. Quer parar a ira de Deus sobre a sua vida? Quer mudar o curso da sua história? Cai de joelhos na presença dele. Pastor, eu não consigo nem cair de joelhos porque eu estou doente igual o rei Ezequias. Então não fica parado, pelo menos vira para a parede. O rei Ezequias virou para a parede e disse: eu fui fiel. E o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. Muda o curso da sua história, ficando em estado de humilhação diante de Deus. E depois disso Jesus para. Eu imagino Jesus olhando para ele, respirando, porque o céu está virado. E aí Jesus instantaneamente tem uma ideia linda. Você não vai morrer, porque a morte é muito pouco para você. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Eu vou fazer algo com você, Saulo, que é pior do que a morte. Você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. A morte fugia de Paulo. Paulo naufragou 3 vezes. No meio do mar, não era numa lagoa, não era num córrego, era no meio do oceano.
3 vezes naufragou e a morte não levou ele. Ele sentiu a agonia da morte 3 vezes no mar e Deus não deixou ele morrer, porque a morte era pouco para ele. Na ilha de Malta, ele vai tentar se aquecer, vem uma víbora. Podia ter sido uma jararaca, né? Parente da sua sogra, né? Mas não, foi uma víbora, a pior espécie de serpente que tem, que morde a mão dele. Ele sentiu a dor, ele sentiu o veneno, mas a morte não arrastou ele. Jogaram ele de cima de muralhas. Lucas encontra ele em estado de coma, por isso se tornam amigos. 30 dias em coma porque caiu de cabeça de uma muralha que jogaram, e jogaram pedras nele. E a pedra, as mesmas pedras que mataram Estevão, não matavam Paulo, porque ele estava proibido de morrer até sofrer bastante. Só morreu quando decapitaram ele, arrancaram a cabeça dele, porque ele teve que passar por todos os processos, porque no passado ele havia matado crentes. Tudo que o homem planta, o homem... Olha para o seu irmão e diga: cuidado com o que você tem plantado. E é assim que nasce o ministério desse rapaz. E Jesus transforma ele no maior garoto propaganda do evangelho. É algo assim inadmissível. Seria a mesma coisa que a Souza Cruz, que ainda faz cigarros, a Morris não sei o que faz cigarros, querer contratar o Neymar para fazer propaganda de cigarro. Não tem como. O atleta vive da saúde. Imagina um atleta fazer propaganda de cigarro. Ou duas coisas vai acabar: ou acaba a carreira do atleta, ou acaba a empresa de cigarro. Imagina, foi o que Deus fez. Deus pegou um assassino de crente e transformou ele no maior de todos os crentes. Deus pegou alguém que queria acabar com a igreja para fazer a igreja crescer e crescer e crescer. Meu Deus é mestre em reescrever histórias. Ele é mestre em pegar a maldição e transformar em bênção. Quem sabe essa segunda-feira não foi marcada por isso, porque não estava na nossa agenda até alguns meses atrás. Aí Deus abriu essa agenda e te trouxe para cá. Não foi só para rever um amigo, nem para ver o polêmico deputado, nem para ver se a minha barba estava branca mesmo. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história hoje. Ele quer transformar a maldição em bênção, mudar o curso da sua história, fazer todos aqueles que te olham de cima para baixo pararem, porque não vão te encontrar mais embaixo, vão ter que olhar para cima para te encontrar voando nas asas do vento. E se alguém acredita nisso, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus aqui, por favor. Aleluia. Então assim começa a história desse grande Saul de Tarshite. A história dele é muito linda, porque quando ele sai cego daqui, o Senhor já muda o nome dele, e ele vai para a cidade onde está Simão, o curtidor. Ficava à beira da praia. Quem vai a Israel visita a casa de Simão, que ainda existe lá. Foi lá que ele ficou, à beira do mar. Simão era um grande amigo dele. Ele passa 3 dias em jejum e oração. Oração em jejum e cego. E aqui, outra coisa que mexe comigo. Roberto, muda a música porque vai ser quente agora. Ele estava lá em jejum e oração. A oração e o jejum subiu ao céu. E Deus quer mudar a vida dele. Ao invés de Deus ir lá no pastor presidente da igreja de Jerusalém, ou Deus ir no vice-presidente João, ou Deus ir falar com um dos apóstolos, o Senhor vai na casa de um homem chamado Ananias, um ilustre desconhecido. Alguém sabe alguma pregação de Ananias? Tem algum versículo que Ananias falou aí? Vocês conhecem? Algum milagre que ele tenha feito? Um ilustre desconhecido, só que era um profeta. E profeta não é ungido por homem, é ungido por Deus. Pastores até têm a confirmação de homens, mas profeta, não conheço nenhuma igreja que unge alguém a profeta. Pode até ter, mas eu não conheço. Não das igrejas raízes. E esse era um profeta. E o Senhor disse: Ananias, levanta. Pois não, Senhor. Anota o endereço: rua chamada direita, nome do dono da casa, Simão Curtidor. Pega o vidro de azeite, porque você vai ungir alguém. E ele todo empolgado, porque profeta gosta desses mantos de revelação. Eu imagino ele pegando a pastinha dele, a carteirinha da convenção dele, pegando o chifre de azeite. Quando ele põe a mão na porta e vai sair, ele resolve, perguntar para Jesus quem é que ele ia ungir. Não devia ter feito isso. Senhor, qual é o nome do homem que eu vou ungir? E lá o céu grita: Saulo de Tarso. Eu imagino Ananias olhando para cima, abriu a porta, viu se ninguém escutou a heresia, fechou a porta, botou a pastinha do lado, o chifre de azeite, a carteirinha da convenção, e disse: Senhor, vamos conversar aqui. O senhor tem certeza?
Por que, Ananias? Esse aí não é aquele? É aquele. É o assassino? O assassino. O que tem cartas com autorização para matar os crentes? O que tem carta com autorização para matar os crentes? O que fecha a igreja? O que fecha a igreja? O que tem o espírito do anticristo? O que tem o espírito do anticristo? Senhor, mas esse homem não presta. Olha só, a criatura querendo dar conselho para o Criador. O empregado querendo falar para o patrão que o patrão está errado. Tem juízo na cabeça esse cidadão? Não tem nada. Jesus podia ter feito 1 milhão de coisas, mas resolveu deixar escrito só para a gente ver que ele passou vergonha. O Senhor disse para ele: ô Ananias, por acaso eu faço alguma coisa errada? Você enxerga um palmo na frente do seu nariz. Eu enxergo o futuro. Ele não presta para vocês hoje, mas para mim ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. E aí depois disso os olhos dele se abrem, aí que ele fica mais crente mesmo. E ao invés de ele voltar para a cidade de Tarsite, onde ele vinha de uma família aristocrática, porque ele era advogado. Quando nós lemos na Bíblia que Saulo de Tarso, Paulo agora, era doutor da lei, tem crente que acha que ele era um sacerdote. Ele não podia ser sacerdote, ele era da tribo de Benjamim. E só sacerdotes vinham da tribo de Levi. Quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está dizendo em ipsis literis, ele era um doutor em leis. Paulo era advogado. Numa época em que 99,9% dos judeus não sabiam ler nem escrever, esse judeu já era advogado. Ele militava naquela matéria criada pelos romanos. Porque ele vem de uma família rica. Por que é que ele tem dupla cidadania? Quem já leu a Bíblia vai ver ele dizer: eu tenho a cidadania romana. Um judeu só tinha cidadania romana se ele viesse de famílias pomposas, de famílias ricas, de famílias que tinham sangue azul, e ele era um desses. Olha que interessante, todos os discípulos que Jesus chamou, com exceção de Mateus, se não me falha a memória, Judas, que sabiam ler e escrever, que haviam cursado universidades, os outros eram tudo gente analfabeta. Aí agora Jesus vem e salva um doutor. Ele salva alguém para dar um nó na cabeça do diabo. Porque o diabo no futuro e até os dias de hoje fala que o evangelho é só para crente. E crente é só gente que não sabe ler nem escrever. Aquela velha frase minha, gente que só tem 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Analfa de pai e beta de mãe. E é com Paulo que Jesus vai provar para todos nós que o evangelho não é para aqueles que são pobres e miseráveis apenas. O evangelho é para aquele que é pobre de espírito. E não importa a condição social que a pessoa tem. Então o Senhor vai entrar na vida dele. E ao invés de ele voltar para a família, ele começa a pregar ali. Bem de frente à casa de Ananias, o curtidor, tem uma praça. E é naquela praça que Paulo começa a pregar. A notícia esparrama, até que chega em Jerusalém. Chegou aonde? Jerusalém. E agora a convenção de Jerusalém quer saber quem é esse tal de Paulo que está pregando. Porque não foi consagrado por Pedro, nem por Tiago e nem por João. E Pedro e João vão lá à espreita e chegam e assistem um culto, diz o historiador. E quando eles veem Paulo pregar, Pedro e João se apavoram. Pergunte por quê? Eles falavam um para o outro: tudo que nós temos, esse baixinho tem. Só que ele tem coisas que nós não temos. Deu para entender aí ou não? Tudo que nós temos, ele tem. Só que ele tem coisas que nós não temos. O que é que ele tinha que Pedro e João tinham? Unção. E o que é que Paulo tinha que Pedro e João não tinham? Conhecimento. Era doutor, sabia falar, era poliglota. Os crentes amam falar que Paulo falava em mais línguas do que todo mundo, e todo mundo acha que era língua de anjos, né? Não, ele era poliglota mesmo. Era um homem extremamente preparado. E o que é que Pedro e João fazem com Paulo? Simplesmente fazem aquilo que todas as vezes que alguém se sente ameaçado faz com ameaça: isolam ele, mandam ele ficar na cidade de Tarsite até a poeira baixar. Que poeira? O escândalo. Porque o homem que veio matar os crentes se tornou um pregador dos crentes. A família dele seria perseguida se alguém soubesse. Roma poderia ter uma convulsão e mandado mais soldados para saber o que estava acontecendo. Então o argumento dado por Pedro e João para que Paulo ficasse isolado na cidade dele foi esse: se você não se esconder agora,
possa ser que a igreja sofra uma perseguição 100 vezes maior. E ele, como todo novo convertido, acredita no que o pastor fala. E ele voltou para a cidade de Tarsite. Só que voltou como um crente fanático. Tentou pregar para a família e a família o expulsou e o deserdou. Ele que tinha escritório de advocacia perdeu todos os seus clientes. Ele que era um homem influente, começaram a chamar ele de maluco. Ele foi morar na rua. E na rua aprendeu a costurar. O doutor da lei, o advogado, teve que perder tudo e foi aprender a costurar tenda. Ah, Jesus. De onde é que você acha que ele arrumou aquela história? Eu sei viver com pouco e com muito. Nada me separa do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura. Eu sei padecer necessidade e sei viver em abastança, porque nada me separa do amor de Cristo. É assim que o missionário de verdade é forjado. E ele vai lá, e ele fica esperando a poeira baixar. Fica esperando o quê? Pergunte para o seu irmão, porque brasileiro que vem para a América, salvo alguns que vêm em paz, o resto vem só debaixo de luta. Foge das dívidas, foge da sogra, foge da lei, foge de tudo. Mas a maioria nem entra pela porta certa, vem lá pelo México, né? Correndo atrás dos coiotes. Então é luta. Então você entende o que é escândalo. Quanto tempo leva para um escândalo ser esquecido? Quanto tempo leva para uma poeira abaixar? Quanto tempo você esperaria até que aqueles que deveriam cuidar de você voltem para de fato cuidar de você? Um mês, um ano? Paulo esperou 14 anos. Quantos anos eu disse? 14. E você ainda está achando que o mundo gira em torno do seu umbigo? Só você que sofre? Não foi um ano, não foram 10, Alexandre. Foram 14 anos de abandono. 14 anos costurando tenda. E ele se transformou num homem fechado e bruto. Por isso que Paulo é uma pessoa muito difícil na Bíblia. Ninguém conseguia andar do lado dele. Barnabé começa o ministério com ele e abandona ele. João Marcos começou com ele. Ele mandou João Marcos embora dizendo que ele não prestava. No fim da vida ele se arrepende e diz: traga João Marcos e a minha capa que eu esqueci em Troas, porque hoje eu vejo que João Marcos é importante para o reino. Ele se tornou uma figura difícil, porque ele carregava traumas daqueles que deveriam amá-lo, protegê-lo, mas eles ao invés disso o abandonaram. Eu tenho ultimamente falado muito sobre paternidade. Não sei se já chegou aqui esse tipo de ensino. A palavra pai, ela tem como sinônimo pastor e vice-versa. A palavra pastor, presbítero, bispo, papa e padre, todas elas têm a mesma conotação com pai. Diga comigo, pai. E se um pai é pai de verdade, ele tem que pelo menos fazer 3 coisas com o filho. Primeiro, dar ao filho proteção. Segundo, dar ao filho uma direção. E terceiro, dar ao filho limites. Porque o pai que ama dá limite. O pai que ama protege. E o pai que ama dá direção. Se isto é a função de um pastor, eu tenho dificuldade, Wellington, em olhar para trás e lembrar dos meus pastores. Porque eu não tive pai. Eu tinha patrões. Eu tinha chefes. Eu tinha gente que olhava para mim e dizia assim: senta, deita, rola, finge de morto, agora late. Aí sim, eu prestava para eles. Isso não é pai. Tem muitas pessoas que vieram para esse país por causa disso, em busca de oportunidades. E quando chegam aqui, encontram as oportunidades. Quem ficou lá no Brasil ainda ri deles aqui. Foi lá para a América e agora virou pastor. Não é que virou pastor, é que lá onde estavam ninguém reconhecia eles. Imagina eu, pastor Marco Feliciano, um dos pastores mais conhecidos do Brasil. Para ser consagrado a pastor, tive que vir aqui para a América, porque lá no Brasil não me aceitavam como pastor. O meu pastor não acreditava na minha chamada. Dá para acreditar nisso? Um dia ele me fez uma proposta: para com a itinerância, eu vou te dar uma igrejinha lá onde o Judas perdeu a bota, 5 coqueiros para frente de Bagdá. E se você for fiel lá, aí eu vou ver o que eu faço.
e deixar para trás todas as pregações lindas que Deus me deu e impactar o mundo, porque não eram pais. Pessoas que não são criadas com pai de verdade sofrem demais. Alguns até tiveram pai, mas a paternidade foi abusiva. Um pai que pisava, um pai que esbravejava demais. O pai de verdade não tem vergonha do filho. O pai de verdade não tem inveja do filho. Qual é o sonho do pai? Ver o filho ser melhor do que ele. Sim ou não? Cadê os pais que estão aqui? Tudo que a gente faz não é pelos filhos. Mas tudo que eu não tive, meu filho vai ter. Aí você nasce em uma igreja e o seu pastor diz assim: vai ficar sentado lá, provar que tem chamado. Eu sei o que eu passei. Não foi diferente com Paulo. Pedro e João jogaram ele fora e abandonaram ele. Até que um dia, em uma reunião de oração em Jerusalém, Deus levantou um profeta e o profeta gritou assim: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí deu uma confusão. Pergunte por quê. Barnabé todo mundo conhecia, era presbítero em Jerusalém. Paulo ninguém conhecia. Ninguém sabia quem era esse Paulo. Não tinha nenhum membro na igreja com o nome de Paulo. Tiveram que ir perguntando de irmão para irmão, até que alguém lembrou de uma história de um certo Saul de Tarsite, que ficou cego, e alguém diz: parece que o nome dele foi transformado em Paulo, e era o único da história. E Barnabé pega o seu carrão, senta no seu jumentinho e vai até a cidade de Tarsite. Chegando lá, ele pergunta pelo tal Paulo. Ninguém conhecia Paulo. Disseram: aqui tem um tal de Saul. Ele ficou louco. Ele vai até encontrar Saulo de Tarso. E ele encontra o eremita, sentado dentro de uma tenda, perna cruzada, nanico, cara cerrada, costurando tendas. A tradição diz que ele olha para Paulo e diz assim: o senhor é Paulo? E ele diz assim: olha, eu não tenho tempo para conversar, deixa aí o que tem para ser costurado, custa tantos denários, o senhor volta dia tal para pegar. Era assim a conversa dele, um homem magoado, machucado. Até que Barnabé grita com ele e diz assim: não, irmão Paulo, eu estou aqui porque o Espírito Santo escolheu a mim e você para fazer uma obra. A tradição diz que o velho Paulo ficou em pé, não perguntou mais nada, pegou o que tinha para pegar, saiu lá do lado de fora do seu comércio, subiu na sua caminhonete, porque baixinho gosta de carro alto. E ele tinha caminhonete, tinha um camelo, um dromedário de 2 corcovas. A tradição diz que ele sentou nas corcovas do camelo e disse: irmão Barnabé, vamos embora que eu estou atrasado. Faz 14 anos que eu estou no óleo, 14 anos buscando a minha chance para pregar. E assim nasce o ministério dele. E detalhe, não começa pregando em grandes igrejas, eles vão pregar na cidade de Antioquia. Diga comigo, Antioquia. Pense numa igreja que matava pastor. Você já ouviu falar disso? Tem lugares que matam pastores. Era Antioquia, povo pobre, a cor da pele deles era acima do caucasiano, sofriam preconceito. Pastores nenhum conseguiam ficar ali. Aí chega Barnabé e Paulo. Barnabé foi consagrado a pastor porque era um homem rico, um empresário no ramo de madeiras. O sonho dele era ser pastor. E alguém fala para Pedro: temos que consagrar, senão nós vamos perder esse rapaz. Não, mas não tem igreja, não tem uma igreja que ninguém quer, e ele não precisa de dinheiro, porque o dízimo dele é alto. Vamos mandar ele para, mas ele não sabe pregar. Não, tem o tal do Paulo que vai junto com ele. Barnabé dirige o culto, mas quem prega é Paulo. Barnabé conhece todo o ritual, canta os hinos da harpa, lê a Bíblia, faz a oferta. A hora de pregar, vamos ouvir aqui o irmão Paulo. E Paulo sabia pregar, conhecia tudo, e ele prega. E nada melhor do que você ouvir uma pregação gostosa, uma pregação bonita. É bom ouvir quem tem o que falar. Tem gente que, pelo amor de Deus, só enche linguiça, como diz lá no Brasil. Mas quem tem o que falar, você ouve a pessoa pregar 1 hora, 2, 3 e não se cansa. E Paulo tinha esse talento. E depois que ele prega o primeiro culto, a notícia esparrama em Antioquia: está chegando um avivamento aí. Pode ir que tem um pregador de verdade. No segundo culto, Paulo prega e a glória de Deus desce. A tradição diz que do terceiro culto em diante, Paulo começou a andar por caminhos que nem Jerusalém caminhava. Pergunte quais. Ele abriu na igreja um tapete da revelação. E ele começou a pregar aquilo que os olhos não viam, aquilo que os ouvidos não ouviam, aquilo que não havia subido ao coração do homem. E quando ele começa a falar de sinais, prodígios e maravilhas, o Espírito Santo foi atraído à igreja.
E os crentes começam a receber batismo com o Espírito Santo durante a pregação dele. Eu imagino Barnabé fazendo uma anotação aqui. Bom, palavra ele pregou direitinho, batismo com o Espírito Santo tem em Jerusalém, então está tudo certo. Só que depois que começa a acontecer batismo com o Espírito Santo, a igreja começa a encher. E os crentes começam a vir com mais vontade. E Paulo pregava e os crentes eram renovados. Diz a tradição que um dia um crente falou em língua estranha mais alto que os outros. E Paulo parou o culto e apontou o dedo e disse: o irmão entende o que falou? E ele: não, pois eu entendo. E ele interpreta a língua do irmão. Barnabé está apavorado aqui, dizendo: até língua estranha tem em Jerusalém. Interpretar a língua. E ele pergunta: irmão Paulo? Pois não, Barnabé. Isso não tem em Jerusalém. E Paulo diz: mas tem em Antioquia. Porque eu não recebi de Pedro nem de João. O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Por que você acha que cada vez que Paulo dá um ensinamento, ele diz: eu recebi do Senhor? É porque as outras igrejas não tinham isso. Era uma revelação que Deus havia dado a ele. E os crentes eram obrigados a aceitar. Porque revelação é revelação. Deus não dá para qualquer um. Revelação é mistério. Diga mistério. E mistério tem 3 qualificações na Bíblia. Primeiro, Deus, e somente Deus, sabe o que é. Segundo, Deus só revela no tempo certo. E terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Quem acredita em mistérios aqui? Depois que tem línguas estranhas e interpretação, a igreja já não cabe mais de gente. O povo quer ver sinais. Deus é real para eles. Começa a igreja a ficar entupida de gente. E um dia Paulo resolve orar pelos enfermos. Barnabé quase tem um infarto. Mas Paulo chama os enfermos e põe a mão sobre a cabeça deles. E Barnabé anota: bom, isso em Jerusalém tem. Porque Jesus diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Só que dos cultos em seguinte, começou a vir tanto doente das províncias que Paulo sozinho não dava conta de orar por eles. Aí Paulo comete uma gafe. Pergunte qual? Ele pega um lenço. Pode deixar aqui. Ele pega o seu suor, ou ele passa no seu corpo, e ele chama um diácono. Cadê um diácono? Me ajuda aqui, vem cá, pastor Paulo. Eu não dou conta de orar sozinho. Enquanto eu estou orando aqui, pega esse pano e põe em cima daquele doente ali. Quando ele coloca, o doente é curado. Pode pôr no outro, e o demônio se manifesta e começa a sair. Pode pôr no outro, e de repente a igreja é tomada por uma unção de milagres. Barnabé se apavora. Pergunte por quê? Porque em Jerusalém só ora com imposição de mãos. E Paulo começa a orar colocando o lenço dele. E aí Barnabé para o irmão: Paulo, desculpa, mas em Jerusalém não se cura com lenço. E Paulo diz: lá não, mas aqui sim. Por quê? Porque eu recebi do Senhor que não existe dom de curar os enfermos, mas existem dons de curar os enfermos. Vocês já devem ter prestado atenção nessa leitura da Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 12, na galeria dos dons, todos os dons aparecem no singular, com exceção do curar os enfermos. Na parte de curar os enfermos não aparece dom, está escrito dons, no plural. Por que dons no plural? Porque não se cura apenas de um jeito. Não se cura apenas com a mão. Se cura com um copo de água. Se cura ouvindo uma oração no rádio. Se cura levando uma flor. Se cura orando pela roupa de uma pessoa. Porque se a roupa de Paulo curava, por que a sua não pode curar? O Deus de Paulo é o Deus dessa igreja. Ou não é? Sim ou não? Pastor, mas lá na minha igreja não tem. Lá não tem, mas aqui em Jerusalém vai ter. Aqui em Antioquia vai ter, aqui em Quincy vai ter, porque o que Deus quer é isso. Para que servem os sinais da Bíblia? Por que Jesus curava os enfermos? Para mostrar que Ele era bom? Não, era para atrair as pessoas, para as pessoas saberem que Deus era o Deus que havia curado. Alguém encontrou Lázaro andando por aqui, por Quincy, esses dias ou não? O Lázaro da Bíblia? Cadê Lázaro? Me diga, cadê o Lázaro da Bíblia? Morreu, mas ele não foi ressuscitado. Depois de ressuscitado, ele morreu de novo. E o cego de Jericó, alguém encontrou ele por aí enxergando? Bartimeu? Não. Então para que Jesus curava? Ele não curava só para mostrar que ele era o tal, era para atrair as pessoas. Missões se faz com sinais. Eu vou repetir: missões se faz com sinais.
E não espere os sinais virem apenas o apóstolo Valdemiro, porque ele tem. Também não espere os sinais virem do missionário R.R. Soares, porque ele também tem. Só que o que eles têm, qualquer um aqui dentro pode ter. Não me convenceu o seu grito, eu vou repetir. Qualquer um que está sentado aqui nesta igreja nesta noite, que buscar e desejar, podem receber este talento, estes sinais, porque Deus ainda é o mesmo. Diz a tradição que um dia trouxeram doentes que nunca tinham saído de suas casas, porque para o judeu toda doença estava alienada a um pecado escondido. Lembram de um homem que os discípulos encontraram doente? Ao invés de orarem, ficaram tão apavorados com a doença do homem que foram lá falar: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Aí Jesus disse: nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida deles. Então tinham pessoas que não andavam na rua porque tinham medo de ser apedrejadas. Pessoas que nasciam com anomalia física. O historiador diz que algumas pessoas chegaram ao culto sem braço e sem perna. Não é que eles haviam amputado, nasceram sem. E lá vai Paulo orar por eles. E ele coloca a mão onde deveria ter os membros. E na medida em que ele vai orando, os membros começam a nascer. Milagres extraordinários. E Barnabé se apavora e diz: lá em Jerusalém não tem. Ele diz: mas aqui tem. Porque eu recebi do Senhor um dom chamado operação de maravilhas. Vou falar de novo para ver se isso entra na sua alma e te agarra. Operação de maravilhas. Por que você acha que a minha geração ainda está de pé? Por que você acha que esta geração, a geração do pastor Marco, nós ainda estamos de pé? Porque somos bons? Não. Lutas vêm demais da conta. E comigo é potencializado, porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional, né, Ana? Tudo. Aí as pessoas perguntam: como é que o senhor aguenta? Eu digo: simples, os meus pés estão fincados em uma rocha. Ah, pastor, mas os meus também estão e eu não aguento nada. Você não aguenta porque você não viu. Você não ouviu e você não sentiu. Eu vi Jesus operar. Eu vi paralíticos andarem. Eu vi cegos verem. Eu vi Jesus pegar a prostituta e transformar ela em missionária. A minha geração tinha sinais. Talvez porque nós não tínhamos muitos lugares para ir. Era igreja, trabalho e casa. Em casa éramos perseguidos pelos pais que não queriam que a gente se tornasse crente. No trabalho todo mundo ria da gente porque a gente era o tal do crente do bumbum quente. Mas só sobrava a igreja. A igreja não era o templo de Salomão, era aquele pequenino cenáculo onde nós não tínhamos esses instrumentos bonitos. Era o pandeiro e a sanfona. Os nossos pregadores, os nossos heróis eram analfa de pai e beta de mãe. Não sabiam pregar bonito, não sabiam cantar bonito. Mas quando começavam a falar, saía alguma coisa deles que pegava a gente nos bancos. Eu lembro de batismo com o Espírito Santo com o hino 15 da harpa. Foi na cruz onde um dia eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu vi os nossos cultos serem tomados por pessoas caindo endemoniadas e alguém ter que ir lá expulsar. Nem isso acontece mais. Um dia eu participei de um debate, alguém disse assim: duas coisas aconteceram. Levantou um intelectual de uma, eu não vou citar a igreja, então eu acabo entregando. E ele começou a dizer assim: não há manifestação de demônios. O que acontecia nos cultos era performance. Eram pessoas com histeria coletiva. Ele deu 1 milhão de desculpas, menos demônio. Para ele demônio não existia. O outro levantou e disse: não manifesta mais, porque agora os crentes se preparam antes de vir para o culto. A igreja está em pureza e santidade. Eu dei uma crise de riso. E falando: você está rindo por quê, pastor? Eu falei: porque tudo isso é conversa fiada. Primeiro, que os demônios existem. Segundo, não se manifestam mais, porque nada no ambiente do culto os provoca. Por que uma pessoa caía endemoniada nos cultos antigamente? A pessoa chegava porque um visitante trazia. O visitante orou e jejuou. Aí ele senta, do lado de cá tem um canela de fogo, do lado de cá tem um profeta, aqui na frente tem alguém que tem dom de visões, aqui tem alguém que subiu um monte para orar a semana inteira. Ali está um grupo de círculo de oração, que é círculo de oração e não círculo de confusão. E esse povo começa a adorar, começa a glorificar. O demônio não suportava a reunião.
espero que ninguém se escandalize. Os demônios estão congregando conosco. Crentes inconversos, crentes arrogantes, crentes que querem dizimar, mas querem saber para onde vai o dízimo e administrar o dízimo. Crentes que querem saber de tudo, crentes que, se o pastor não falar a linguagem dele, crente que troca Jesus por um quimba de cigarro fumado. E se o pregador pegar pesado e diz: ó, aqui do lado tem uma igreja, eu vou para lá. E se aquela lá não ajuda, tem outra mais para frente. E tem outra mais para frente. E quando a pessoa não acha uma igreja do jeito dela, ela vai e abre uma igreja para ela. Principalmente aqui nesse país. Aqui é como o Brasil, é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. Se nós não buscarmos de volta a autoridade que perdemos, eu não sei qual será o nosso futuro. Eu vou falar algo pelo Espírito. Fazia muito tempo que eu não sentia aqui na América o que eu estou sentindo aqui. É sério, eu sinto o ambiente em paz. Eu vejo homens e mulheres com fome e sede de Deus. E esse é o caminho. Esta é a liturgia do culto. Só que nós não podemos entrar na igreja como se estivéssemos entrando em um teatro apenas para assistir. Aqui dentro, uma andorinha sozinha não faz verão. Mas se cada um fizer a sua parte, um dali dá glória a Deus, outro daqui fala aleluia, ali atrás alguém reage, daqui a pouco nós saímos da terra e entramos no céu. Eu tenho pregado no Brasil, pastor Alexandre, que entrar na igreja é muito fácil, qualquer um entra, até cachorro entra, sim ou não? Aqui não, porque a porta fica fechada, né? Mas lá no Brasil, eu estava um dia desse no culto. Onde foi, Beto? Tem uns 2 meses. Estava num culto pregando. Um cachorro veio, ficou no meio do corredor. E ele deitou para me assistir pregar. Você ri, é sério. Eu falei: meu Deus, mano, que cachorro educado. E o culto estava pesado, até que eu consegui romper. E um irmão lá atrás deu um glória a Deus. A igreja inteira olhou para trás e o cachorro fez assim. Falei: será? Esse cachorro é membro dessa igreja. É sério, gente. Daqui a pouco a glória de Deus desceu, o povo gritou bem alto, o cachorro não latiu. O povo deu glória a Deus, o cachorro ergueu a cabeça, o Claudinho fez: au. Eu olhei para o cachorro, um diácono aqui perto do púlpito bateu o pé no chão e disse: eita que o cachorro está crente. Eu falei: tá não, querido. E ao invés de ele ficar quieto, ele falou: tá crente sim. Eu falei: não tá. Ele disse: tá. Ele falou: o senhor não ouviu ele dar glória a Deus? Eu disse: eu ouvi ele latir. Ele disse: e eu interpretei a língua dele. É o fim dos tempos. Eu tive que ensinar, parei a pregação para ensinar. Disse: amigo, esse cachorro não deu glória a Deus hoje e nunca vai dar, como nenhum animal irracional dá glória a Deus. E não pense naquele papagaio do seu amigo, porque papagaio não dá glória a Deus, ele repete. É a natureza dele, é o instinto dele. Ele não sabe o que está fazendo. Dar glória a Deus por dar não funciona. Glória a Deus não tem que sair daqui, tem que sair daqui. Dos sentimentos. A única raça que dá glória a Deus de verdade é aquela que tem o céu dentro dela. E essa raça está aqui na minha frente, está ali em cima. Só nós podemos fazer isso, só nós. É esse Paulo que vai ter um ministério gigante. E depois de muitos anos, ele abandona Barnabé, estava naquela empolgação. E ele chega na terceira maior cidade da Grécia, chamada Éfeso. Diga comigo, Éfeso. E ao entrar na cidade, como jovem pregador, cheio de ímpeto, mas que lhe falta a maturidade, ele começa a pregar e ele recebe pauladas, pedradas. E se ele não foge para o cais do porto e se esconde em um navio, ele teria sido morto ali. Do jeito que ele chegou, ele foi embora de Éfeso. Passam-se os anos. Paulo está na cidade de Corinto. Houve um congresso na cidade de Corinto. Diga para o seu irmão: houve um congresso em Corinto. Diga: essa história que nós estamos fazendo aqui não é invenção do Alexandre. Isso tem desde a Bíblia. A igreja se reunia uma vez por ano no dia de Pentecostes para comemorar a sua inauguração. Quem já leu o Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, vai lembrar ele falando assim: quisera eu ter estado convosco nesse Pentecoste, mas fui impedido pelo Espírito de estar. No dia de Pentecostes as igrejas se reuniam. Cada igreja hospedava um congresso. E Paulo está vindo em Atos 19 de um congresso na cidade de Corinto. Diga comigo, Corinto.
Vamos participar do congresso em Corinto? Vamos lá? Roberto, muda a música aí. Imagine um congresso de um dia só. Um congresso com 3 pregadores. 2 pela manhã, 1 à tarde. Na verdade, 4 pregadores. 2 de manhã, 1 à tarde e 1 à noite. Imagine aqui a igreja de Queens receber um convite para pregar, dizendo assim: olha, vem estar conosco no aniversário desta igreja, a igreja por irmã. E lá assim o nome dos pregadores. Estará conosco pregando Pedro, Paulo, João e um tal de Apolo. Se você veio e está aqui, amanhã você tem que trabalhar. Eu sei que tem gente que quase dormindo de cansaço, só para me ouvir. Imagina o que você faria para ouvir Paulo pregar, Pedro. Eu imagino as pessoas no anfiteatro e o pastor de Corinto todo alegre, dizendo assim: irmãos, vamos começar o congresso. E agora pela manhã vamos ouvir 2 ensinamentos. Primeiro vamos ouvir aqui o apóstolo São Pedro pregar. E lá vai Pedro pregar. Imagina Pedro, cara fechada, sofrido, olhando para todo mundo. É o pastor presidente tem cara fechada mesmo. Ele olha para todo mundo e diz assim: eu quero pregar hoje sobre o fim dos tempos, porque a terra e os elementos que agora nela existem, ardendo em fogo, se desfarão, e serão queimados todos aqueles que traírem o Senhor, pecadores não arrependidos. E Pedro desce o cajado, 1 hora de palavra, e está todo mundo em silêncio. Não é silêncio de reprovação, é de temor. Pedro devolve o microfone que não existia. E lá vai o pastor: irmãos, vamos ouvir o segundo pregador, João. E aí vem João pregar. E João olha para o povo e diz assim: irmãos, eu conheço Cefas, era meu sócio na embarcação, quando o mestre passou por nós e não tínhamos pegado nada. E o Senhor disse: lança a rede do outro lado. Lembra, Pedrão? E Pedro abre um sorriso. E João com o coração aberto dizendo: gente, ele é bom, ele falou isso e é sério. Jesus vem buscar uma igreja pura e santa. E é claro que os homens em pecado não vão, mas se houver alguém em pecado aqui, eu tenho um estudo bíblico para vocês. E eu começo o estudo bíblico dizendo assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o povo se abre, aí começa a dar glória a Deus, vai embora o medo do inferno e vem a esperança do céu. E ele começa a dizer: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. E aí o céu se abre, o povo termina o culto debaixo de glória e vai todo mundo almoçar. Quem veio aqui do Brasil e lembra dos congressos no interior? Alguém lembra? Vocês lembram que a gente ia para o ginásio? E aí aquelas igrejas faziam aquelas comidas para a gente. A gente saía do almoço e ia lá para comer, tudo em tacho gigante. E davam para nós aquele arroz, era o arroz vaticano, papa, ou um arroz carnavalesco, em bloco. Precisava de faca para cortar o arroz. E só tinha arroz, carne de panela e o tal da salada do repolho. Pense nisso fermentando no estômago. Sangue de Jesus tem poder. E para descer aquela gororoba, só uma tubaína. Eita, que agora o irmão quase foi renovado ali, né? Mas a gente não ia para comer, a gente ia para se alimentar do céu, né? Terminava o almoço, a gente corria para o ginásio. O pregador da tarde tinha que ser bom, porque ia dando umas 2 horas da tarde, ia dando uma sonolência na gente, né? E aí está lá o pastor da igreja de Corinto falando: vamos começar o culto da tarde. E dessa tarde teremos só um pregador. Vai pregar para nós aqui Paulo de Tarso. E lá vai o Nanico pregar. E o povo olha para o relógio de sol que está no chão e diz assim: mas como é que só ele vai pregar? Tem 4 horas de culto. Ele não tem um papel, não tem uma anotação, não tem um esboço de mensagem. Não precisava, a cabeça dele era desse tamanho. Calvo, caolho e manco de uma perna. Oh, glória. E lá vai ele olhando para os irmãos. E eu imagino ele dizendo assim: irmãos, estive eu pregando na cidade de Tessalônica, e os irmãos me fizeram uma pergunta sobre os mortos. E eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu uma revelação, e eu transformei em matéria teológica. Eu quero pregar para vocês hoje uma mensagem sobre escatologia. Escatos, futuro. Logia, estudo do futuro. E a igreja está todo mundo no transe, né? E ele começa a dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. O culto termina debaixo de uma apoteose. E o pastor diz: irmãos, vamos todo mundo agora. Vai para cada um para casa do irmão, vamos tomar um banhozinho rápido e voltar para o encerramento do culto à noite. E aí, não sei se você lembra da época das festas, a gente ia para casa dos irmãos, pastor Alexandre, e o banho que a gente tomava era o tal do banho tcheco. Era tcheco aqui, tcheco aqui, camisa toda amassada. A gente não tinha luxo, interior não tinha hotel, não tinha nada, mas era uma alegria. E a gente chegava no ginásio, no culto à noite, porque o culto à noite era mais esperado, porque era o culto onde o evangelista ia pregar. De manhã ensinavam os pastores e mestres, à tarde mais alguém com sabedoria, mas à noite era o culto da tampa da chaleira voar. Aí vai pregar à noite, encerramento do congresso de Corinto, um pregador chamado Apolo. Qual é o nome dele? Pergunta para o seu irmão: já tem algum versículo escrito por Apolo na Bíblia? Tem algum sermão dele? Não tem nada sobre Apolo na Bíblia. Nada, a não ser uma fala de Paulo dizendo assim: não há entre nós nenhum pregador como Apolo, que tenha tanta eloquência com palavras. Imagine como é que esse homem era, para Paulo elogiar ele. Devia ser uma mistura assim de T.D. Jakes com Benny Hinn, com Paula White, com Anitta, com Alexandre Bernardino, Billy Graham, e uma pontinha da unha assim do pastor Marco Feliciano. Eu tenho que vender meu peixe. Eu não sei o que Apolo pregou, mas eu tenho certeza que aquele culto terminou do jeito que eu quero que esse aqui termine. Os crentes voltados para casa, virados no giraia, dizendo assim: eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas que o congresso de missões foi uma bênção, isso ele foi. Quem pode dar mais um grito, por favor, nesse lugar? Aqui em Atos 19, o historiador diz que, terminado o culto na igreja de Corinto, fizeram uma comida onde os pastores se reuniram, e o apóstolo Pedro fez uma proposta a Paulo. Irmão Paulo, sabemos nós da sua luta, sabemos nós que o senhor tem enfrentado a morte, e sabemos como o senhor é importante para a igreja, e nós não podemos te perder. Então a igreja se reuniu nesse ano de aniversário, e nós vamos te dar de presente uma casa de veraneio. O senhor vai descansar, vai ficar escondido e vai escrever suas cartas para nós. Qualquer pregador ficaria feliz, não Paulo. A tradição diz que Paulo abaixou a cabeça e disse: ai. E Paulo, e as pessoas estavam ali olhando para ele, perguntam: o que está doendo? É por causa da comida? Ele: ai. Ai o que, Paulo? É a cabeça porque te jogaram de cima do muro? Ai. Ai o que? É a mordida da serpente ainda? Ai. Ai o que, Paulo? Ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai de mim. Aleluia. Tirem tudo de mim, menos as almas, porque o apóstolo é missionário. A igreja vencida pega um dinheiro do veraneio e dão para ele de oferta, e ele ora aquela noite: Senhor, para onde eu devo ir? E o Espírito disse: é chegada a hora de você ir a Éfeso. E imagino ele tremendo, dizendo: mas eu já estive lá quando mais novo e fui expulso. E o Senhor dizendo: agora é hora de você estar lá, porque agora você tem maturidade. Ele desce no porto da terceira maior cidade da Grécia, e ao invés de chegar pregando, tentando chamar a atenção das pessoas, ele vai caminhando. É um ancião, calvo, caolho, manco de uma perna, andando e observando. Os gregos vão passando por ele, aquelas beldades, homens gigantes, mulheres lindas, olhando para ele. Quando passam, uma devia olhar para ele e dizer assim: o que a mãe dele fez para Zeus? Deve ter jogado pedra na estátua de Hades. Acabaram com Poseidon. A deusa deve ter amaldiçoado um homem para nascer feio desse jeito, porque os gregos eram belos. E Paulo é um nanico,
Só que o céu está aberto e Deus olha para Éfeso. Só há uma pessoa linda em Éfeso, é aquele nanico caminhando, porque Deus não olhava a aparência, Deus olhava aqui para dentro. E aqui dentro Deus via o Espírito Santo se movendo dentro dele. Ao invés de pregar, ele mapeia a cidade. E ele encontra no centro da cidade de Éfeso o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Um templo com 800 portas. Em cada porta uma prostituta ou um prostituto, chamado de prostitutos cultuais. Sacerdotes e sacerdotisas da deusa Diana, a Afrodite, a deusa do amor, que recebia sacrifícios. E lá dentro daquele templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, havia 800 quartos onde as pessoas se prostituíam com os sacerdotes e as sacerdotisas. Às vezes um homem com 5 mulheres, às vezes uma mulher com 5 homens, às vezes 5 homens com 5 homens, mulheres com mulheres, às vezes mulheres com animais, homens com animais, porque era esse o culto dos Efésios, era esse o espírito que comandava aquela cidade. E quando Paulo percebe o que existe ali, ele entende porque ele apanhou no início. Aquela terra era dominada por demônios, era dominada por espíritos malignos, não esses que manifestam em culto, mas por potestades, principados e tronos, que sugam o ser humano, que levam o ser humano para a depressão profunda, que destroem a mente do ser humano e fazem ele sentir síndrome do pânico. São esses espíritos que comandavam Éfeso. Mais um passo à frente e ele encontra um centro de feitiçaria, o maior centro de feitiçaria da Grécia. Mais tarde nós vamos ver os feiticeiros vindo perto de Paulo, trazendo os livros de encantamento e queimando, porque Paulo mostrou para eles que a oração dele era mais forte do que a macumba. Vou falar de novo. Paulo mostrou para eles que a oração deles era maior do que a obra de feitiçaria feita na encruzilhada, que o Deus dele era mais forte do que todos os espíritos malignos que dominavam aquele lugar. Só que antes de fazer isso, Paulo continua caminhando, pastor Alexandre, e aqui eu termino. Ele vira uma esquina e vem vindo 12 homens. Quantos homens? Não ouvi? Muda a música, Beto. 12 homens. Paulo não conhecia eles não conheciam Paulo. De longe o nanico olhou para eles e descobriu que eles eram crentes. Não era pela roupa, não era pela Bíblia que não estava escrita ainda. É porque o Espírito que estava nele testificou com o Espírito deles que eles eram servos do Senhor. Paulo para os 12. E é interessante quando um crente encontra outro, a primeira coisa que ele fala é: de que igreja você é? Aí quando fala que é da Assembleia, diz: mas de qual ministério? Aí fala no ministério, mas de qual convenção? Aí começa todas as confusões ali. Paulo olhou para aqueles homens e não perguntou de igreja nenhuma. Ele fez uma pergunta louca: perguntar para crente se conhece o Espírito Santo. Porque é o que ele pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? E os 12 crentes dizem assim: nós nem sabemos que existe tal Espírito. O texto que eu li. E Paulo pergunta: e vocês foram batizados no quê? E eles: no batismo do arrependimento, no batismo de João nas águas. E então Paulo os desafia: vocês creem que se eu orar, vocês podem receber o batismo com o Espírito Santo? E eles creram. Não saíram dali, não foram para uma igreja, não marcaram um culto especial, não. Ali no meio da rua a obra era urgente. Paulo diz: dobrem os joelhos. E eles tinham tanta fome de Deus que não ficaram envergonhados. Dobraram o joelho no meio da rua. E a Bíblia diz: e Paulo, impondo a mão sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. E ali nasce a igreja mais poderosa que já houve, a igreja de Éfeso. Ela não nasce com uma pregação com 8.000, 12 mais 1. No Brasil o número 13 é uma peste, é o número do PT, mas na Bíblia 13 é o número da sorte. Jesus com 12, 13. Paulo achou mais 12, 13. E são esses 13 homens que vão varrer, ouça o que eu vou dizer, vão varrer da história uma religião chamada religião dos gregos. Paulo com esses 12 homens
fez os homens acreditarem que Zeus não existia. Hades, Poseidon, Apolo, Diana, Afrodite, Hera, Hermes, Teseu, Hércules, tudo isso virou mitologia, virou conto de fadas. O templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, desapareceu. Aí você procura na internet, está escrito lá: houve um terremoto e partiu o templo no meio. Ora, destruiu a igreja aqui, constrói outra ali. O problema não foi o terremoto, foi que as almas que estavam indo lá dentro foram resgatadas. Paulo salvou através do evangelho todos os gregos. A religião de Diana acabou. O templo da deusa Diana terminou. A obra de feitiçaria naquela cidade acabou. Porque 13 homens com um destino mudaram aquela cidade. Me dê aqui em Quincy pelo menos 6 crentes cheios do Espírito Santo, e Deus vai fazer o maior avivamento já visto na região de Boston. Eu prego aqui há mais de 20 anos, e eu já vi reuniões aqui nessa região com cerca de 4.000 crentes. Eu tenho uma fita de vídeo, eu pregando num evento aqui na Washington Street 85, com 4.000 crentes numa noite. Brasileiros vieram de fora uns 500, daqui da região quase 4.000 crentes. Hoje me dá angústia e tristeza quando eu ando por essa região. Se dizimou tudo, foi cada um para um canto. Pessoas que preferem ser cauda de elefante ou cabeça de formiga do que cauda de elefante. Construíram-se pequenos reinos e os crentes se perderam. Não faz muito tempo, essas pessoas não morreram. Nem todas elas voltaram para o Brasil. Estão por aí perdidas. Estão trabalhando à noite como Go-Go Girls. Estão aí perdidos na cachaça, entregues à depressão profunda, trancados dentro dos seus quartos. Não acreditam mais em pastores, não acreditam mais em igrejas. Foram roubados, foram humilhados. Só que a história não pode parar. Deus tem ainda uma obra a fazer. Há espíritos aqui no céu de Boston, potestades malignas, que não vão respeitar você porque você ganhou muitos dólares, não vão respeitar você porque você já tem o seu green card. Só vão respeitar crentes cheios do Espírito Santo. Só vão respeitar pessoas que transbordem, que transpirem azeite. Homens e mulheres que caminham entre dois mundos. Com um pé pisam aqui em Boston, com o outro pisam no Santo dos Santos. Deus quer trazer um avivamento sobre esse lugar. Alguém acredita nisso? Alguém quer isso? Como pregador do Evangelho, eu só posso fazer isso que eu fiz: tentar despertar você, te alegrar, te dar uma injeção de ânimo e te convidar a chegar à beira do rio do avivamento. Pular dentro do rio é uma escolha sua. Você pode sair daqui dizendo assim: poxa, que legal participar de um culto assim, fazia tempo que eu não via alguma coisa parecida. Ou você pode sair daqui dizendo assim: eu quero isso todo dia. Eu quero isso todo dia. Eu quero essa unção, eu quero essa presença, eu quero essa glória. Esta casa está fumegando, os anjos estão passeando aqui, Jesus está aqui. E Ele é tão grande que os pés dele estão pisando o centro desta igreja, mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E esta terra está ficando cheia da sua glória. Eu desafio os crentes batizados com o Espírito Santo. Eu provoco os crentes batizados com o Espírito Santo para que fechem os seus olhos e abram os seus corações, para que tragam lá de dentro o grito mais ungido da sua alma, que resgate as línguas estranhas, que traga de volta as profecias, porque nós cremos em profecias. Eu sou da mesma escola do pastor Alexandre. Nós crescemos vendo Deus falar, ouvimos Deus falar, vimos sinais, prodígios e maravilhas. E esta unção que nós respeitamos é a unção que nós queremos atrair sobre nós. Receba a sua parte nesta noite e receba de Deus este chamamento. Não fique aqui neste país apenas
como mais um brasileiro. Não fique aqui pensando apenas no seu documento. Eu não acredito que Deus te trouxe de lá para cá para isso só. Eu não acredito, eu acredito que você é fruto de orações. Eu acredito que você é fruto de profecias. Você deve se lembrar lá daquela igrejinha de madeira, daquela irmãzinha do Corte, que Deus usou para falar com você quando você estava no vale da sombra e da morte. O Senhor não disse que iria só te abençoar, Ele disse: eu vou te usar. O Senhor prometeu te usar nessa terra. Mas como é que o Senhor pode te usar se você está num culto pentecostal como esse, ouvindo esse pregador que já está velho, de barba branca, e você está aqui me ouvindo pregar há 1 hora e está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Achou que eu não ia falar? Fica aí me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vem para uma reunião pentecostal e está aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu te desafio a sair da terra comigo agora. Eu te desafio a ficar valente aqui nesse lugar. Eu te desafio a deixar Deus tomar conta dos seus pés, das suas pernas, dos seus braços. Se tem algum pentecostal, por favor, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo agora, vem comigo. Vamos adorar o Senhor, vem comigo. Vamos estar em pé os que podem. Todos os que estão sentados e podem. Só os que podem, os que não podem, tudo bem. O que nós precisamos para fazer a obra de Deus, pastor Alexandre, fazer a obra missionária, é só voltarmos a ter experiências com o Espírito Santo. Você precisa admitir que você precisa de um avivamento. Lembra, Wellington? Avivamento é uma questão de sobrevivência. Não é coisa maluca de gente que tem um parafuso solto. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Você precisa respirar o avivamento. E o que é avivamento, pastor? Só grito? Não, o avivamento provoca grito, mas ele começa com uma mudança aqui. O que eu estou vendo muitas pessoas aqui com os olhos vermelhos, em lágrimas, isso é avivamento. O problema é que às vezes a gente não admite. Principalmente nós obreiros, nós não admitimos. Achamos que sabemos tudo, achamos que temos tudo. E às vezes a gente precisa entrar no culto com ouvido de ovelha, esquecer um pouquinho de onde viemos, o que fizemos, o que fazemos, e aprendermos alguma coisa. Precisamos ser sensíveis. Tem um homem na Bíblia que eu amo muito, seu nome é Moisés. Ele só começou o ministério dele porque ele viu a glória de Deus. Alguém lembra dele lá no alto do monte? Lá no Sinai? Quando a sarça fumegava? Ele viu a glória de Deus. Por isso que ele foi encarar Faraó. Quem vê a glória encara qualquer coisa. Só que 20 anos depois, quantos anos eu disse? Moisés acordou um dia daquele jeito. Miriam e Arão tentaram tomar o ministério dele. O povo não parava de murmurar. Moisés deixou o povo dormindo e subiu à tenda da congregação. Era um ponto de encontro dele com Deus. Ele disse: Senhor, sim, Moisés, me mostra a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Imagina Deus dizendo: mas eu já te mostrei a minha glória. Eu falei: não, Senhor, aquele avivamento foi para aquele tempo. Eu preciso de outro. Eu preciso de um avivamento no meio dos anos. Alguém lembrou do texto? Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Precisamos de um avivamento no início, mas precisamos de um avivamento no meio. E o Senhor disse: você quer ver a minha glória? Quero. Então sobe para o monte, porque eu vou te mostrar, Moisés, que tudo que tem acontecido na sua vida tem influência minha. A tempestade que soprou sobre você fui eu que permiti. A luta, o fogo, a sede, a fome, fui eu que permiti para te trazer para perto de mim. Quer ver a minha glória? Tem que subir. Aí embaixo não dá. Quer ver a glória de Deus essa noite? Sobe comigo e com o Roberto agora. Aí lá no alto da montanha Deus disse: está vendo aquela rocha? Sim. Fica no meio dela.
na fenda da rocha. Eu vou passar de costas e vou deixar você me ver pelas costas. Deus tapou o rosto de Moisés, e quando Deus passou, Moisés viu Deus pelas costas, e o rosto de Moisés brilhou como o sol. E ele conseguiu, Claudinho, caminhar mais 20 anos naquele deserto. A proposta de Deus para você hoje é essa: eu quero te mostrar a minha glória. Fecha os olhos. Nós vamos subir o monte. Lembra, eu só posso te trazer até aqui. Daqui para frente é com você. Só você pode gritar, chorar, erguer as mãos, bater os pés no chão, orar. Da casa mais simples, só você. Que o anjo da morte não entra. Não posso te tomar pela mão, é você. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Moisés foi subindo e foi vendo que era Deus. Ah, eterno! É você. Irassuri de canto. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória.
quase me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. E André Belessuri de Candorova, Estui André Belecaraladaca, pelo Intelo Mandre Belessuri de Candorovas. Eu profetizo, Senhor, que depois dessa noite os irmãos e as irmãs que vieram aqui nunca mais serão os mesmos. Que quando este culto terminar e eles voltarem para casa, voltarão debaixo da sua Shekinah. Com a força deste alimento vão caminhar mais 40 dias na sua presença. Que nesta madrugada o Senhor visitará com sonhos proféticos, e o Senhor devolverá para nós a unção da profecia, da interpretação das línguas, da cura divina, dos dons de operação de maravilhas, do discernimento de espíritos, da palavra do conhecimento, do dom da fé. Haverá um renovo, porque o Senhor ainda é o dono dessa igreja. Para terminarmos, de olhos fechados, levante a mão direita para o céu comigo, aberta, e diga em nome de Jesus. Toda a igreja diga em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha vida, a minha chamada, a minha alegria, o meu fervor, os dons do Espírito Santo, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão com autoridade. É um ato profético. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai encontrar umas 2 pessoas e vai dizer para elas: Jesus vem buscar uma igreja viva. Seja uma igreja viva. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que acontecerá aqui em Queens. 2,5, o estado de Massachusetts voltará a ser o estado do avivamento dos Estados Unidos da América. 3, jogue no chão, pisa em cima. Cumprimente 2 pessoas, abrace 2 pessoas, profetize sobre 2 pessoas.
Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho da criatura. Pergunta para ela: entendeu? Jesus vem buscar uma igreja viva. Ei, brasileiro, você é a esperança do mundo. Desde criança no Brasil, eu ouço profecias do tipo assim: o Brasil será o celeiro do avivamento do mundo. E Jesus já está mandando os missionários. Tem um monte aqui na minha frente. Seja missionário nessa terra. Seja um ganhador de almas nessa terra. Seja alguém que faça a diferença nessa terra. E entenda que todo o seu sofrimento aqui é só um estágio. Que você vai voltar lá para o Brasil, não para ficar. Você vai voltar exaltado. Você vai lá só para mostrar para as pessoas que foi Deus que te mandou para cá. Deus vai te dar tanto nessa terra, mas tanto que vai sobrar para você repartir com a sua família inteira. Vai sobrar para repartir com a família e com os amigos. Vai sobrar para repartir com os amigos, família e até com os inimigos. Só para eles saberem que você está no centro da vontade de Deus. Posso ver mais uma salva de palmas? Pastor, já vou terminar, viu? Antes de você sentar, incline a cabeça um minutinho. Será que tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que há muito tempo não entrava em uma igreja, veio hoje atraído pelo convite, ou pela propaganda, ou pela curiosidade. Entrou aqui e disse: se tu ainda me amas, fala comigo, Senhor. E o Senhor manda eu te dizer, rapaz, que existe ex qualquer coisa, menos ex-ungido. A mesma coisa para você, garota. Você ainda vai ser pastor. A senhora ainda será missionária. O problema é que o lugar onde você está agora, Deus está impedido de te ajudar. Porque como você pertencia a uma igreja tradicional, a igreja, quando viu que você deixou de ir, te excluiu. E a exclusão de um crente provoca o apagamento do nome da pessoa lá do livro da vida. Sabia disso? Está escrito em Mateus 16 e 18. Quando 2 de vocês desligarem na terra, será desligado do céu. Por isso você sente vontade de morrer, de matar e até de se matar. Porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Se você tiver coragem de devolver para Deus hoje a sua vida, eu vou orar para Jesus devolver para você tudo que foi roubado. E o que eu faço, pastor? É um caminho antigo. É o altar. Se você tiver coragem de vir aqui na frente e entregar sua vida para Jesus, eu vou orar por você. Só que você tem que ter coragem. A igreja orando, por isso que eu pedi para todo mundo fechar os olhos. É guerra, é batalha. Enquanto você pensa, você que já pisou no Santo dos Santos, será que tem alguém que não é evangélico? Chegou aqui há pouco tempo, está sofrendo demais, e é o amigo que te trouxe aqui, que tem te ajudado, e a amiga tem dito para você: se você entregar sua vida para Jesus, Jesus vai fazer uma obra. Entregar a vida para Jesus é você sair do seu lugar agora e vir aqui, para que esse pastor coloque a mão sobre a sua cabeça, e aí Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida, e aí as portas vão começar a se abrir de uma forma tão grande que você vai ficar apavorado. Pastor, não tem outro jeito? Tem que ir aí na frente. Eu só conheço esse caminho. É preciso que você tenha coragem. A igreja fecha os olhos e eu vou esperar 30 segundos. Tem coragem? Venha. Em nome de Jesus, venha. Não tenha medo nem vergonha. Venha. Escapa-te por tua vida. Carregando a minha dor. Tem alguém? Vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Irmã, dá uma licencinha para o moço passar aí. Ele quer vir aqui entregar a vida para Jesus. Está vindo aqui a segunda pessoa. Está vindo a terceira pessoa. Está vindo a quarta pessoa. E me deu uma nova chance. Cadê você? Vem. Eu vou. Vem, Jesus te quer de volta. Tem mais alguém? Isso, está vindo mais um garoto. Isso, está vindo mais alguém? Mais alguém quer Jesus? Está vindo uma moça.
Pastor, abraça ela. Deus tem algo grande na vida dessa moça. Tem mais alguém? Está vindo mais gente aqui pelos flancos da igreja. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Está vindo mais uma moça. Está vindo mais um rapaz. Isso. As pessoas estão chorando aqui na frente. Aleluia. É isso. É o Espírito Santo. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Ah, meu Deus, mais alguém? Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. O amor dele está te chamando. A igreja estenda as mãos para cá. Ah, Senhor, é tanta gente que não dá para eu colocar a mão sobre eles, mas os seus filhos vão colocar. Coloque a mão sobre a cabeça deles, você que está acompanhando eles. Em nome de Jesus, todos os seus pecados sejam perdoados. Em nome de Jesus, que nesse momento todas as maldições herdadas ou adquiridas sejam quebradas. Em nome do Senhor Jesus, tudo que foi roubado seja devolvido nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, tudo que o diabo fez seja desfeito pelo poder da cruz do Senhor Jesus. E neste momento, ó Pai, o nome deles escrito no livro da vida. E a partir de agora, Senhor, o seu anjo acampando ao redor deles, e vai sair com eles daqui para casa. E todos os dons que foram roubados sejam devolvidos. Os que eram batizados com o Espírito Santo, falem em outras línguas agora, sejam renovados agora, 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 agora. Nós te agradecemos. Recebe essas vidas em nome de Jesus. Alguém dê um abraço neles aqui bem forte. E a igreja dá mais uma salva de palmas para Jesus. Desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar. Amém. Tome seu assento um minutinho. Mas tome seu assento falando em línguas, adorando. Se assente com a boca aberta, glorificando a Jesus. Nós já vamos embora para casa. É uma vez na vida, uma segunda-feira. Valeu a pena, gente? Temos duas coisas para fazer aqui: ou terminar o culto ou fazer uma vigília aqui. Quem encara uma vigília aqui? Deixa eu ver. Tudo falso. Porque eu conheço vocês. Começa o culto, fica só eu e o pastor. Até ele vai embora. Porque está com cara de cansado, coitado. Jesus ainda está aqui. Não deixe a chama apagar. Não deixe que você recebeu aqui acabar antes de você chegar no seu carro. Hoje, vigie. Reúna os seus amigos, a sua família em casa. Medita no que foi falado aqui. Você não é normal. Você é a esperança dessa terra. Você é a esperança da sua família. Você é a única porta que aquele seu amigo, sua amiga tem para conhecer Jesus. Aqui na região de Boston, se não me falha a memória, a última vez que eu estive aqui como deputado foi em Hartford.
E o cônsul havia me dito que só aqui nessa região haviam quase 300 mil brasileiros. 300 mil pessoas. Eu acredito que se somar todas as igrejas evangélicas da região, não chegam a 3, 4 mil crentes. O restante estão todos condenados ao inferno. Eles só têm uma chance: você. A alma deles está na sua mão. Hoje, como pastor de igreja, eu tenho me preocupado muito com isso. Fiz a minha última reunião de obreiros, eu quase desviei a metade dos obreiros. Eu perguntei para os meus quase 100 obreiros quem já tinha levado uma alma para Jesus. 20. Eu tinha 80 obreiros na igreja que nunca ganharam uma alma. Aí eu fiquei com muita raiva. Eu falei, por que eu te consagrei então? Para mim você era um ganhador de almas. Para cuidar dos carros lá fora? Para limpar cocô de criança quando faz na igreja? Tudo isso é importante. Mas o crente que nunca ganhou uma alma para Cristo, ele não sabe a alegria que é provocar os céus. Não há alegria no céu quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Não há alegria no céu quando alguém dá uma oferta de $1 milhão. Mas a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Que essa igreja respire missões de verdade. Amém, gente? E chega de prosa. Pastor Alexandre, chega aqui perto de mim, já vou devolver o microfone. Eu posso fazer uma pequena propaganda? De verdade? Ô Beto, dá uma música triste aí. Mas não tão triste. Não até eu começo a chorar aqui. Que saudade. Chega aqui perto de mim, mas que saudade quando a gente vinha aqui com os DVDs, VHS, livros. E os crentes compravam tudo. Aí o inimigo inventou o YouTube. Acabou com a gente. Ninguém compra mais nada da gente. Não, é uma coisa de maluco, né? E aí então, eu trouxe aqui dessa vez, eu fiz aqui um cartão de... como é que chama, Beto? Pendrive. Eu da Vila Tatu querendo falar em inglês. Pendrive, né? É um pendrive. E aqui dentro, meu pessoal escolheram, de todas as mensagens que eu já preguei, 3. A mensagem O Sonho de José, O Dia da Aprovação. Alguém já ouviu aqui? E a Arca da Misericórdia. A última mensagem que eu preguei em Camboriú quando seu avô ainda era vivo. E essas 3 mensagens fizeram uma revolução pelo mundo todo. São mensagens que trazem o desviado de volta e que salvam o pecador. Porque Jesus me deu essa graça de pregar contando histórias. Então as pessoas param para ouvir. E aqui tem 3 CDs de música que é meu. Eu botei na cabeça que sou cantor, não tem quem tira. Mas fazer o quê? Tem que respeitar a minha barba branca. Isso aqui não é para você. O Natal está chegando. E eu queria muito que você levasse um cartãozinho desses, 5, 10, para você dar de presente a um amigo, a uma amiga. Um brasileiro que chegou aqui agora, que está todo arrebentado. Que a pessoa chega aqui e leva 1 ano para se estabilizar. Então, eu tenho certeza que ela vai ter lá um computadorzinho para colocar o pendrive, uma TV, uma smart, ou aqueles carros antigos que você coloca. Pode ser que ela não ouça hoje, essa semana, mas uma hora vai vir a curiosidade. E quando ela ouvir, Jesus vai fisgar ela. E aí você vai ser abençoado, porque quem ganha uma alma é abençoado. Você vai abençoar uma alma e vai abençoar a mim também. Porque mesmo estando político, eu ainda sou pastor. E ser político honesto no Brasil custa muito caro. Só Deus sabe que eu sofro. Sofro igual sovaco de aleijado. Não pode falar mais isso, que tem que falar agora que eu sofro mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Senão eu sou processado pelo... é um tal inferno. E eu tenho que ficar ainda segurando o seu presidente lá. Conhece ele, meu Bolsonaro? Só Jesus na causa. Meu presidente é uma benção. Tem que ficar segurando ele do lado de cá, segura ele do lado de lá. Oro com ele. Eu posso falar porque eu estou do lado dele todo dia e ando dentro do avião dele. Eu posso falar. Eu sou o único que chama a atenção dele. Sou o único que põe o dedo no nariz dele e fala: o senhor tem que fazer isso ou aquilo. O senhor tem que falar menos. Seus filhos dão muito trabalho. Eu posso falar porque eu carrego ele nas costas. Não apenas como político, mas como pastor também. E todas as vezes que eu estou com ele, ele fala: ora por mim, pastor. Então dobra o joelho aqui, presidente. E aí ele dobra o joelho e eu oro por ele. Amém? Então
Então eu sei como custa para mim ser um político honesto. Então por isso eu estou aqui hoje pedindo vocês para levar esse cartãozinho. Você não é comprar, você vai deixar uma oferta de $20 ali. E aí em janeiro eu volto com a minha família toda para cá. Vou trazer a Karen, a Kathleen, a Camille, a minha esposa, aquela praga do meu genro, e a minha netinha linda, que é a Aurora, que é a coisa mais fofa do mundo. Alguém já viu a Aurora aqui? Não viram? A Aurora tem Instagram. Ela tem 21 mil seguidores no Instagram. Já é blogueirinha, tem 7 meses de idade. E ela é a cara do avô dela. É uma coisa... Mas é sério, entra lá para ver. Você já... Não é... Tô mentindo? A única diferença é que ela tem o olho verde, né? Jesus também não pode dar tudo para uma pessoa só, né? Então eu quero trazê-las para cá e, dando certo, eu quero trazê-las aqui em janeiro para conhecer essa linda igreja. Tá bom? Então, passam ali, levam meu cartãozinho, porque isso aqui é a porta de entrada para elas virem para cá. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.